Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo. Alô, boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. Uma boa tarde para você que sintoniza a Rádio Terra no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Está começando a edição 234 do Jornal da Terra, nesta sexta-feira, 29 de novembro. O Jornal da Terra entra diariamente no ar para monitorar a região oeste, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, um rádio interativo, companheiro e prestador de serviço. Entra diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição 234 do Jornal da Terra. Nesta sexta-feira, Ministério Público manda a Câmara de Barueri demitir 126 funcionários. Prefeitura de Osasco destrói 300 mil CDs e DVDs piratas. Profissionais do SAMU de Itapevi concluem curso de Libras. Zona Azul para idosos e portadores de deficiência passa a ser gratuita em Jandira. Navegação do Rio Tietê vai tirar 112 mil caminhões da Grande São Paulo. Pesquisa do Instituto MAS aponta Elvis César com quase 60% dos votos válidos para a eleição de domingo em Santana de Parnaíba. Corrida em homenagem aos 50 anos de Jandira vai distribuir R$6 mil em prêmios. E neste sábado tem inauguração de UBS no Helena Maria, em Osasco, a partir das 10 da manhã. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o seu Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E só confirmando a manchete, segundo pesquisa divulgada nessa semana, anteontem mais precisamente, pelo Instituto MAS, do Marcos Agostinho, tem sua coluna aqui no Jornal da Terra, você não sabe, mas precisa. Segundo pesquisa feita no final de semana passada, Elvis César, do PSDB, tem 59,2% da preferência do eleitorado em Parnaíba. Segunda colocação fica com Silvio Peccioli com 22,1%, Magno Mori do PSB aparece com 1,5%, Nunes Ambiental do PMN com 1,3% e Ronaldo Almança do PSOL com 0,8%. João Carlos do PT foi citado por 0,3% dos entrevistados. Os votos nulos e os indecisos representam respectivamente 6,6% e 8,1%. A pesquisa foi feita no final de semana passada, como eu disse, está registrada na Justiça Eleitoral sob número 01958/2012. Em comparação com o levantamento foi feito na primeira semana da campanha, o tucano Elvis César ampliou a vantagem sobre o democrata. Elvis César passou de 56% para 59%, enquanto Silvinho Peccioli caiu de 25% para 22%. A pesquisa apontou ainda que 99% dos entrevistados, dos moradores, sabem que haverá eleição suplementar no domingo, dia 1º de dezembro, e a Rádio Terra vai estar acompanhando tudo de perto, tudo que acontece na eleição suplementar de Santana de Parnaíba. 29 de novembro é o 334º dia do ano, faltam 32 dias para 2014. Hoje, olha só, é o dia do bigode, dia do café e dia do livro. E é também dia de aniversário de Francisco Cuoco. Hoje tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo.
para pensar em nós, para pensar em ti, em mim, em todas as pequenas coisas que fizemos, que até agora não entendo, porque te amo, e como te quero. Aposto que você está surpreso, né? Essa música, E Soleado, fez muito sucesso na década de 70. É música, né? É o Francisco Oco, do seu vozeirão, declamando poesias. Mas tem outros, tem uma meia dúzia aí que ele fez muito sucesso. Essa, com certeza, foi o maior sucesso. As pessoas acima de 50 anos, com certeza, vão lembrar de Francisco Cuoco e seu Soleado. Então, parabéns ao Francisco Cuoco, está fazendo aniversário nesse 29 de novembro. Bom, aqui no Jornal da Terra, daqui a pouco nós vamos conversar com o Dr. José Pedro, psicólogo, que está aqui semanalmente trazendo temas ligados à saúde psíquica. Nessa semana, o Dr. José Pedro vai falar especificamente da síndrome do pânico. Então daqui a pouquinho já começa esse papo aqui com o Dr. José Pedro, falando de síndrome do pânico. Dr. José Pedro, que é psicólogo, e se você quiser, depois ele vai passar o seu blog, ele tem um blog lá onde ele discute esses temas, você pode acompanhar também de perto o trabalho dele pela internet. Vou conversar também, antes até de chamar o Dr. José Pedro, vou conversar com o Flávio Azevedo Limas, o nosso especialista em educação, que vai falar um pouco mais sobre educação pública aqui no Jornal da Terra daqui a pouquinho. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Os dois principais adversários na campanha em Santana de Parnaíba, que acontece no domingo, dia 1º de dezembro, estão recorrendo ao Tribunal Regional Eleitoral solicitando a impugnação recíproca das candidaturas. Elvis César, do PSDB, prefeito interino, tenta tirar Silvinho Petioli do DEM da disputa e vice-versa. A eleição irá escolher um novo prefeito para a cidade. O mérito já tinha sido julgado em primeira instância, mas um recurso foi apresentado pelos dois candidatos no cartório eleitoral na última quinta-feira, dia 21. Elvis acusa Petioli de praticar atos de improbidade administrativa, o que enquadraria Silvinho na lei da ficha limpa. Já Petioli pede a impugnação de Elvis, baseado no processo de cassação que o tucano respondeu na Câmara Municipal em 2012 por falta de decoro parlamentar, após ser condenado por compra de votos, além do fato de Elvis ser filho de Marmo César, prefeito cassado há menos de 6 meses. Os candidatos terão 3 dias úteis para apresentar sua defesa ao cartório eleitoral, quando o processo será encaminhado para que o TRE emita o seu parecer. O projeto de construção da hidrovia metropolitana, que vai garantir o transporte pelo Rio Tietê, dos seus primeiros passos na última semana, com o início das obras da Eclusa, que vai ampliar o trecho navegável do rio. Embora ainda faltem parcerias com as prefeituras e a iniciativa privada para transformar esse trecho navegável em uma via completa de transporte fluvial, o Estado já faz as contas de quais serão os resultados práticos da iniciativa. Em artigo, Casimiro Terço Carvalho, que é engenheiro naval e diretor do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, afirma que o projeto completo envolve ainda o Rio Pinheiros, as represas Billings e Itaiuspeba e o canal artificial de 18 quilômetros de extensão que poderá retirar de circulação do viário urbano nessa área 2,5 bilhões de toneladas de carga por ano e ainda 112 mil caminhões anualmente. Em uma primeira fase, a hidrovia terá capacidade para transportar cargas como sedimentos de dragagem, lodo das estações de tratamento, entulho de construção, solo de escavação e resíduos sólidos humanos. Orçada em 101 milhões de reais, a nova Eclusa vai acrescentar 14 quilômetros de navegação ao Rio Tietê na região metropolitana de São Paulo, totalizando 55 quilômetros de trechos navegáveis. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Bom,
Hora de falar de educação com o nosso colunista de educação aqui no Jornal da Terra. Ele é diretor da POSP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual. Ele também é vice-prefeito de Itapevi, foi vereador por vários mandatos em Itapevi. Uma figura que conhece tudo sobre educação, em especial a educação pública. E vai falar conosco hoje, como acontece toda semana, Flávio Azevedo Limas. Flávio, uma boa tarde para você. E eu já queria começar perguntando para você, Flávio, sobre a questão, nós vivemos a semana passada, a semana onde nós exaltamos, tratamos muito do tema das dificuldades, limitações e perseguições e discriminações que sofrem os negros. Semana da Consciência Negra, tivemos em especial a quarta-feira, o dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra. Na educação, Flávio, mais uma vez uma boa tarde para você. A gente sabe que o número de matrículas dos negros nas universidades aumentou entre 2011 e 2012. Esses dados são os últimos dados cedidos pelo Ministério da Educação, aumentou em 16%. Isso é relevante, é importante, Flávio. Mas o sistema de cotas, que importância tem o sistema de cotas nesse crescimento de 16% da presença do negro se matriculando em universidades? Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar mais uma vez nessa emissora que presta um excelente trabalho à comunidade. Então, um grande abraço a você e seus ouvintes. Flávio, houve ou não houve avanços na questão do negro no país nos últimos anos? Na verdade, a situação do negro no Brasil é uma situação de dificuldade, embora muitas leis, né, de políticas compensatórias tenham sido aprovadas, mas se nós pegarmos os dados, né, ainda são muito aquém daquilo que o movimento negro pleiteia, né? Recentemente, no governo Lula, foi criada a lei de cotas nas universidades federais. Algumas universidades estaduais também optaram pela questão das cotas, mas você vê, por exemplo, no estado de São Paulo, isso não foi ainda definido. Então a questão de cotas não é uma política permanente, é uma política que visa você buscar estabelecer uma série de igualdade na oportunidade e principalmente na educação. Então nós estamos tendo avanços, sim. Foi aprovado o Estatuto da Igualdade Social no Senado há 2 anos atrás. Em Itapevi, em 2003, nós aprovamos a lei do feriado do Dia da Consciência Negra, né, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, todo dia 20 de novembro. Então alguns avanços estão ocorrendo, mas falta uma certa militância também, né? Ou seja, e se você pegar os dados, né, estatísticos, né, com relação à questão do emprego, da inserção no mercado de trabalho, a situação do negro é muito mais desfavorável com relação à situação dos brancos. Aqui no Jornal da Terra estamos conversando com o Flávio Azevedo Limas, nosso colunista de educação. Evidentemente que, Flávio, que essa questão precisa ser melhorada ainda. A situação do negro, ela ainda requer muita atenção do poder público. Você falou aí da questão das cotas, que no estado de São Paulo ainda, principalmente para universidades públicas, ainda não há uma adequação, uma adoção desse sistema de cotas. E no momento que a gente está vivendo, tivemos aí no final de semana a primeira fase do maior vestibular do país, que é o vestibular da FUVEST, e que não adota o sistema de cotas. Agora, vou insistir, segundo dados do Ministério da Educação, as matrículas dos negros nas universidades, e aí eu estou falando de universidade pública e privada, aumentou em 16% entre 2011 e 2012. Independente de ter-se muito o que fazer, e você acabou de falar na militância necessária, mas o sistema de cotas tem a sua responsabilidade nesse resultado, né, Flávio? Para além da questão das cotas, hoje você tem também o ProUni, porque o ProUni você não vai discutir cotas, né? Você discute a questão de você ter um programa de atendimento a jovens, principalmente egressos da escola pública, jovens pobres, e aí numa questão de cor, né? E esses jovens pobres estão entrando na universidade, e uma grande parte dos pobres são negros. Então isso muitas vezes justifica uma quantidade maior de negros nos últimos anos entrando na universidade.
tanto por conta do ProUni, como por conta também das cotas. Mas a questão do projeto ProUni foi fundamental para que os pobres também tivessem a oportunidade de cursar uma universidade. Estamos conversando com Flaudio Azevedo Limas, diretor da POSP, e que é vice-prefeito da Itapevi. Aqui no Jornal da Terra fala de educação. Flaudio, as faculdades hoje, a gente só dá uma observada, elas estão mais diversificadas, por assim dizer. A diversidade de raça, ela já está efetiva. Num olhar, a gente já percebe. O negro vem, né, até por conta desse aumento ano a ano, 16% de evolução nas matrículas nas universidades, a situação vem melhorando. Mas ainda há preconceito. Quer dizer, o negro está chegando à universidade com maior consistência, em maior quantidade, em melhores condições, mas ainda há preconceito em relação ao negro nas universidades, né, Flaudio? Na verdade, as faculdades particulares, ela não vê cor, né? Ela vê dinheiro, né? Como a maioria dos negros são pobres, é evidentemente menos negro na universidade. Ainda há um abismo muito grande, há uma diferença muito grande, né? Se você observar a questão dos médicos na cidade, gerentes de bancos, até professores, né? Você tem uma minoria de negros, e aí não só de negros, mas do próprio afrodescendente. Você tem, por exemplo, um dado assim importante, pega a Bahia, por exemplo, que é um estado que 70% dos baianos são afrodescendentes, e apenas na Universidade da Bahia você tem apenas 30% de negros afrodescendentes e 70% de brancos. Então é uma distorção muito grande. Mas acho que a questão do negro é a falta de oportunidade. Quando você oportunizar a todos os brasileiros, né, ou seja, igualdade de condições, eu acho que isso você vai melhorar e melhorar muito. Então, acho que você aumentar em 12%, em 4% de um ano para o outro, isso é fantástico, isso mostra uma preocupação do governo brasileiro com a questão étnico-racial, né? Principalmente no que se refere a negros e índios. Então, isso para nós é fundamental, é uma grande mudança, uma revolução, e que quiçá um dia, que não demore muito, não vão ter essa questão de necessidade de cotas, né? Que todas as pessoas têm o direito de estudar, independente da sua cor ou da sua situação social. Verdade. O dia que esse país puder se regozijar de não precisar de sistema de cotas, é sinal que a situação está bem diferente. Agora, eu queria perguntar para você, né? Você, negro e nordestino, evidentemente já viveu situação de discriminação, né, Flaudio? Na verdade, não propriamente com relação à cor, mas com relação a ser nordestino, sim. Eu já sofri bullying, por exemplo, quando eu vim da Bahia para São Paulo, e a professora, muitas vezes nos primeiros dias de aula, perguntava o seu nome, cidade e estado de origem, né? Então, toda vez que eu falava que eu era nordestino e era baiano, havia um certo preconceito, as pessoas me olhavam de forma diferente. Então, tudo que acontecia na classe de irregular, era baianada, esse tipo de coisa. Claro que isso houve uma certa superação. Isso nunca, no primeiro momento, me atingia, mas depois não me atingiu mais. Então, para mim, foi também um aprendizado, né? Porque a gente combate de forma muito firme essa questão do preconceito e do bullying, até porque a gente já passou por isso, sabe como é duro você enfrentar a dificuldade, a desigualdade e principalmente a discriminação. Mas fora isso, tranquilo, eu nunca me invali de cotas, né? Sempre na faculdade ou nos cursos, eu nunca entrei por cotas, né? Procurei me esforçar ao máximo, né? Mas mesmo assim, eu sou a favor daqueles que têm dificuldade, né? Até por uma questão da educação que não teve e entrar por a questão de cotas, eu considero importante como forma de incluir pessoas, né? Mas nós queremos que daqui mais algum tempo não há essa necessidade, que todos tenham um ensino de qualidade, né? E que as pessoas têm que fazer disputa, né? Que a vaga seja estendida a todas as pessoas. Aqui no Jornal da Terra, nessa segunda-feira, estamos conversando aqui com o Flaudio Azevedo Limas, diretor do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, a POSP, vice-prefeito de Itapevi, e que fala de educação aqui no programa. É isso mesmo, Flaudio. Infelizmente, estamos muito aquém do país que desejamos, mas por isso que trabalhamos. E eu queria, evidentemente, agradecê-lo mais de uma vez pela participação aqui no Jornal da Terra, trazendo seu conhecimento a respeito da educação pública desse país. Não vejo nenhuma outra figura na região oeste da Grande São Paulo
com a sapiência e o conhecimento da educação pública como você. É um prazer tê-lo aqui como colunista de educação no Jornal da Terra. Mais uma vez, muito obrigado e até a semana que vem, Flávio. Rodrigo, muito obrigado por mais essa oportunidade. A sua rádio, ela é importante. Quase toda semana eu encontro com pessoas na rua e que me parabeniza você e o seu programa, porque me viu falar sobre algum tema importante, principalmente se refere à educação, e elogiando inclusive o seu programa. Então, boa tarde e muito obrigado pelo espaço. Você é sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Flávio Azevedo Limas, nosso especialista em educação, fala semanalmente sobre educação pública e privada no estado de São Paulo, aqui no Jornal da Terra. Volta na semana que vem, Flávio, estaremos esperando aqui. E queria lembrar que, se você, por acaso, tiver alguma questão a ser colocada para o Flávio Azevedo Limas, é só mandar também um e-mail para a gente, para o jt@jornaldaterra.com. Vamos tentar, nesse espaço aqui, que você, se caso quiser fazer perguntas, faça perguntas de cunho educacional, de educação. Mas, eventualmente, como ele também é um político, é vice-prefeito de Itapevi, também pode aproveitar o canal jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Semanalmente, quem fala de educação aqui no Jornal da Terra é Flávio Azevedo Limas, vice-prefeito de Itapevi e diretor do Sindicato dos Professores da Rede Estadual do Ensino, a APOESP. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Se não quiserem ficar com seus nomes sujos, um total de 14 mil motoristas da região oeste terá que acertar contas com a Secretaria Estadual da Fazenda. Eles são proprietários de veículos com placas de final 8 que devem mais de 10 milhões de reais em IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, referente aos anos de 2008 a 2013. As notificações de cobrança já foram enviadas. Em todo o estado, essa remessa envolve proprietários de mais de 285 mil veículos com placa final 8 e apresentam débitos acumulados de 210 milhões de reais. Notificações semelhantes vêm sendo feitas ao longo do ano, de acordo com o final da placa. O contribuinte que receber o comunicado de lançamento de débito tem 30 dias para efetuar o pagamento da dívida ou apresentar sua defesa. Quem não quitar o débito tem o nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo e passa a sofrer cobrança judicial com aumento na multa de 20% para 100%, além da incidência de honorários advocatícios. A Prefeitura de Jandira já está aceitando inscrições para a Corrida de Pedestres Oswaldo Sammartino, que vai promover no domingo, dia 8 de dezembro. A prova integra os eventos e atividades em comemoração aos 50 anos de emancipação político-administrativa da cidade e terá percurso de 5 quilômetros. A largada, prevista para as 10 horas, está marcada para a Praça das Bandeiras, localizada de frente ao terminal do ônibus do centro, ali do lado da estação da CPTM. Os organizadores esperam até 500 corredores, que é o número máximo de vagas disponibilizadas que podem ser preenchidas. Os inscritos serão agrupados conforme a idade e o sexo nas categorias Pro até 40 anos, Master entre 41 e 59 e Sênior acima de 60 anos, totalizando 6 pelotões. Serão 3 voltas pela Avenida João Balesteiro, entre o ponto de partida e a rotatória do Jardim Silveira, de onde os competidores deverão retornar no sentido centro, passando de frente ao terminal, a estação da CPTM, ponto de táxi central, antes de dirigir e atingir novamente a Praça das Bandeiras. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra, sexta-feira, normalmente ele vem aqui às quartas-feiras, mas por uma necessidade de agenda do programa, nós pedimos para o Dr. Zé Pedro estar conosco na sexta-feira e ele está aqui conosco hoje para falar de um outro tema específico da psicologia. Dr. Zé Pedro, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Terra. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente com vocês.
Hoje vamos falar sobre síndrome do pânico. Síndrome do pânico? Isso. Assim como é um problema que assola muita gente. Tem gente que demora também a identificar esse problema, né? É verdade. Demora. E eu costumo, não só eu, muitos junguianos como eu, né? A gente não gosta muito dessas definições, apesar de elas serem necessárias, né? Que se faz de doença psíquica, porque você acaba banalizando, às vezes você acaba não dando a atenção necessária, mas a síndrome do pânico, ela é uma síndrome, né, pelo que o nome diz. O que é uma síndrome? É uma junção de sintomas, né, de problemas, e é caracterizada como a pessoa tem medo de locais com muitas pessoas, medo às vezes de ficar sozinha, sem mais nem menos começa a suar frio, quer sair correndo, às vezes desmaia, às vezes até para atravessar uma rua a pessoa fica travada. Se caracteriza por essas coisas aí, né? E o nome já diz, pânico, né? A pessoa entra num estado de pânico, ela tem medo e quando a pessoa para pensar, ela não sabe nem com medo do que ela está. Isso é uma pergunta, a dúvida que já me aparece aqui, em que momento a pessoa começa a ter uma noção de que ela está passando por esse problema? Porque como é um acúmulo de sintomas, deve demorar para identificar isso, ou pelo menos para ela ter uma ideia de que está passando por esse problema. Sim, o problema é que começa naquela coisa que a gente falou em outros programas. A ilusão que o ocidental tem de que a cabeça controla tudo, de que você consegue racionalizar tudo e que num comprimido você consegue resolver todos os seus problemas, né? Eu lembro que na minha pós-graduação eu fiz um seminário sobre síndrome do pânico e eu defini da seguinte forma a evolução desse problema. Mas é mais ou menos assim. Você tem questões internas que você precisa prestar atenção, ou seja, você precisa olhar para dentro de você, só que você não olha. E como o Freud mostrou muito bem nas obras dele, tem um capítulo lá que chama 5 lições de Freud. E lá ele fala assim, que o inconsciente, ele precisa sempre se manifestar. Ele precisa sempre, a energia do inconsciente, ela precisa ser vista e precisa se tornar consciente, até para que a gente não adoeça a nível psíquico. E quando você não dá atenção para o seu inconsciente, é mais ou menos o seguinte: é como você está numa sala fechada, igual nós estamos agora, aí alguém está do lado de fora e quer entrar, aí a pessoa educadamente bate na porta. Você vai lá e não atende a porta. Aí a pessoa vai lá e bate um pouquinho mais forte, mas você também não atende a porta. Aí a pessoa vai lá e esmurra a porta, mas você também não atende a porta. Aí a pessoa vai lá, dá uma pesada na porta e derruba a porta e entra e invade lá o seu ambiente de uma forma brutal. A síndrome do pânico, a minha opinião e pela experiência que eu tenho no consultório e tal, ela tem mais ou menos esse sentido. Ou seja, você tem demandas internas que você precisa olhar, que você precisa cuidar, sendo bem simples. Você sabe que, por exemplo, você está fazendo uma coisa que você não gosta, mas você simplesmente faz de conta que aquilo não é nada. Então você fala, eu preciso aguentar mais um pouquinho, tem conta para pagar, ou sei lá, um relacionamento que não está legal, mas você não tem coragem de sentar e ver aquilo, enfim. Aí você simplesmente ignora os seus sentimentos, as suas sensações, aquelas coisas que estão te dizendo que algo não está bem. E você vai
fazendo de conta que não é nada. O que acontece? Todas as personagens do seu mundo interno, porque se a gente vai estudar assim a personalidade humana, a psique humana, a gente vê que nós não somos nós somos um conjunto, né? Nós somos multifacetados. Então tem vários pontos internos seu que ele quer ser reconhecido. E aí você vai deixando para lá, Aí você começa a ter certos sintomas, uma dorzinha de cabeça, uma tristezazinha, uma insatisfação, uma irritação, mas enfim, você vai passando por cima, você vai tomando um comprimidinho, você vai enchendo a cara, sei lá, você vai dando... Buscando vários tipos de fuga. Exatamente. Só que aí, essas fugas, elas não são suficientemente capazes de conter essa energia que está dentro de você, que ela precisa se manifestar. E isso pode redundar o quê? Uma síndrome do pânico. E onde é o seguinte, essas instâncias internas inconscientes, elas se voltam contra você, contra o seu ego. Porque, não sei se a gente falou da outra vez, a nossa personalidade é mais ou menos assim. Você tem o ego, que é a nossa identidade, é aquela instância que faz a gente ter consciência de quem nós somos, né, onde a gente fala o nosso nome, onde a gente mora, aquela instância que permite que a gente lide com as nossas questões internas e com as nossas questões externas. Quando você não olha para o seu interno, todas aquelas, vamos dizer, aquelas personalidades que tem dentro de você, elas, como não encontram expressão e tal, elas se voltam contra você. E aí, os teus próprios mecanismos de defesa começam a identificar que tem um perigo. Só que a gente acaba identificando esse perigo do lado de fora, sem motivo. O cara tá dentro do trem, de repente ele vê aquele monte de gente, ele começa a ficar desesperado, ele quer sair de lá porque ele acha que vai acontecer alguma coisa, ele acha que vai morrer, ele tem essa sensação horrível de angústia. O que é angústia? É uma sensação de que você vai morrer. E é muito simbólico. Quem é que vai morrer aí? Quem é que está sendo ameaçado de morte? É o seu ego. Porque como o seu ego não está prestando atenção no que vem de dentro de você, essas instâncias começam a se voltar contra ele e ele tem um mecanismo de identificar perigo. O perigo está vindo de dentro. E aí é onde tem toda essa coisa da síndrome do pânico. Aí começa, né? Aí a pessoa fica com medo de tudo, a autoestima vai lá para baixo, aí automaticamente faz parte da síndrome do pânico um quadro de depressão também. Andar junto. Então. Andar junto, é uma consequência. E aí ele vai dando tudo isso. E o que acontece? Se você não cuida, em casos extremos, isso pode gerar crises até de surto psicótico, em casos mais graves, né? Pode acabar virando aí uma esquizofrenia, uma coisa mais séria. Normalmente a pessoa se isola quando tem um quadro desse? Sim, normalmente a pessoa se isola. Porque você imagina você sentir medo, pavor, e você não sabe nem por que você está sentindo isso. E é uma coisa assim, que às vezes popularmente o pessoal fala, isso aí é frescura, isso daí é besteira. Não é não. Como é que eu poderia dizer? Faz de conta que você é criança e você tem medo de escuro. E você, para dormir, sua mãe tem que ir lá, ficar do seu lado na cama, te cobrir. Aí você aumenta a intensidade disso bastante. É mais ou menos assim que uma pessoa com síndrome do pânico se sente. Aqui no Jornal da Terra, nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, estamos conversando com o Dr. José Pedro, falando de síndrome do pânico, aqui no Jornal da Terra. A gente vai fazer um rápido giro de notícias, vamos passear e contar para você o que de mais importante aconteceu
na região, nas cidades da região, nesta sexta-feira, 29 de novembro. E já voltamos nesse papo hoje com o Dr. José Pedro, psicólogo, aqui do Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Desde amanhã desta segunda-feira, pessoas de todas as idades podem fazer gratuitamente em Carapicuíba o teste de HIV e sífilis. É a campanha Fique Sabendo, que começou hoje em postos móveis e fixos. O teste pode ser feito em qualquer idade, mas, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, quando se tratar de criança de 0 a 12 anos incompletos, a testagem e entrega dos exames anti-HIV só devem ser realizadas com a presença dos pais ou responsáveis. Quando for adolescente entre 12 e 18 anos, a realização do exame fica restrita à sua vontade, assim como a participação do resultado a outras pessoas. A Secretaria da Saúde de Carapicuíba descentralizou os postos de atendimento para atingir o maior número possível de pessoas. A testagem pode ser feita no centro, no posto montado no calçadão, no centro administrativo da Prefeitura, além das unidades básicas de saúde da Coab 5, Ariston e Novo Horizonte. O tempo para a realização do exame e conhecimento do resultado é de cerca de 30 minutos. Os resultados do teste HIV podem ser retirados no local. Já o teste de sífilis será entregue ao munícipe posteriormente. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone 4202-9583. 4202-9583. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Para você participar aqui do Jornal da Terra, é só mandar o seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Pode curtir nossa página no Facebook, www.facebook.com/Jornal da Terra, e também para fazer pergunta para os nossos convidados, como é o caso hoje aqui do Dr. José Pedro. Você pode também mandar sua pergunta através de um SMS, de um torpedo para celular. O número do celular é o 95610-5518. 95610-5518. Dr. Zé Pedro hoje está falando de síndrome do pânico. Dr. Zé Pedro, como é que a pessoa percebe que essa situação, essa série de sintomas que configuram a síndrome do pânico, elas estão estabelecidas dentro dele? Como é que ele identifica, se ele identifica, para que ele possa pedir ajuda, a quem que ele tem que pedir ajuda? Como é que ele vê isso? E como é que ele, normalmente, os pacientes acometidos pela síndrome do pânico lidam com essa situação? Devem procurar uma terapia com um psicólogo? Devem procurar alguém que lhe dê um tratamento mais severo através de medicação? Como é que se dá a procura pela ajuda em situações em que a pessoa tem síndrome do pânico? Bom, normalmente e infelizmente as pessoas procuram ajuda quando já não consegue trabalhar, quando isso começa a comprometer a vida, a produtividade, a vida social, profissional, né? Aí a pessoa vai procurar ajuda de um profissional. Hoje em dia, eu acho que é muito prático e é muito assim, saudável você ter um trabalho multidisciplinar. Sempre um acompanhamento psiquiátrico, principalmente no início, porque a coisa fica muito intensa, e junto disso, uma psicoterapia. Por que o acompanhamento psiquiátrico? O grau de ansiedade que a pessoa fica é muito, muito alto, muito agudo. Então você precisa medicar com ansiolítico. Até para que a pessoa tenha condições de aproveitar bem o processo terapêutico. Né? Ela toma os remédios, digamos, volta a uma condição de próxima da normalidade, ela entende essa diferença, é isso? A coisa é dinâmica, é em conjunto. Né? Ela toma o remédio, ao mesmo tempo
vai para um processo psicoterapêutico. Então, mas o remédio lhe dá uma condição próxima da normalidade, de alguém que não tem esse problema. E aí ela toma consciência da diferença dos dois estados, ou não é assim que caminha a recuperação da pessoa? Não, não é assim. Por quê? Olha só. Tudo na natureza tende para o equilíbrio. Se você fez em você uma síndrome do pânico, é porque tem questões internas suas que você precisa olhar. Então, se você simplesmente vai lá e toma um comprimidinho, aquele comprimido lá com 10 miligramas, ele vai diminuir a sua ansiedade. Só que como você não resolveu a origem do problema, o teu inconsciente vai gerar uma ansiedade para que você fique com mais medo ainda, mais ansioso. Por que a natureza faz isso com a gente? A gente fala, eu estou com um problema. O problema é o grande tesouro da nossa vida. A dor, o problema, as dificuldades são o grande tesouro da nossa vida. Quando a gente olha para eles como uma oportunidade de mudança, você se transforma. Agora, quando você quer simplesmente conter o sintoma, que aí é o grande problema do remédio, né, a automedicação, ou aqueles profissionais que infelizmente nem olha para a cara da pessoa, vai lá, faz uma receitinha e fala, tome isso aí e volta daqui 30 dias. O problema é que isso não vai resolver o problema, porque isso simplesmente vai minimizar o sintoma. Aí o cara vira um zumbi, né? Aí ele toma ansiolítico, antidepressivo, um monte de coisa, e fica lá um zumbizão. Ele fica lá estuporado. E o que adianta? Né? A questão é a pessoa aproveitar aquela crise que ela está tendo para se rever inteira. Né? Então você vai, no momento agudo, eu sou a favor sim da pessoa ter uma ótima avaliação psiquiátrica, um profissional competente, um profissional comprometido, se for o caso, tomar um medicamento e, ao mesmo tempo, fazer uma psicoterapia. Outra coisa que ajuda muito, que é muito importante, isso tanto do ponto preventivo quanto do ponto curativo também, que ajuda. Tem outras terapias alternativas, que não precisa ser remédio. Yoga é muito bom, porque a yoga ela tem exercícios que faz você ir de encontro a você mesmo. Meditação. A meditação para você trabalhar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ela já se mostrou muito, como é que se diz? Muito efetiva. Tem vários estudos que provam isso, e até para pressão alta e outras coisas. Então você tem yoga, meditação, ou arte-terapia, é muito bom, né? Ou terapia ocupacional, como cada um quiser colocar. Mas o ponto-chave da questão é você olhar para você. Não adianta aquela história, eu sempre falo já falei isso antes, e eu sempre volto nesse exemplo, porque ele é muito importante, na minha opinião, do ponto de vista da saúde. É assim, você vai para uma festa, toma um remedinho antes e um remedinho depois, né? Bom engove para você. Isso mostra como que a gente pensa, qual que é o nosso conceito de saúde. Nosso conceito de saúde está totalmente errado. Nosso conceito de saúde é o seguinte: é não sentir dor. Quando, na verdade, o que é saúde? Saúde é a capacidade de você ficar saudável e também de você se perceber quando não está saudável e você buscar caminhos para recuperar o seu estado saudável. E para isso, a dor, as sensações ruins, elas são fundamentais. São parte do processo. Exatamente. São sinais, né? É o semáforo. Quando você sente uma dor lá, por exemplo, você foi para a festa, tomou todas. Aí no outro dia você acorda com dor de cabeça,
com... Como é que o pessoal Gosto de guarda-chuva na boca. Guarda-chuva na boca, tal. O que é isso? Isso é sinal que você está saudável, porque o teu corpo está tendo a oportunidade de dizer para você, ó, você exagerou e você precisa tomar cuidado com isso. Agora, se você toma um engove antes e um depois e não sente nada, o estrago está sendo feito. A única coisa é que você tampou, impediu, entupiu os canais de comunicação entre os teus órgãos e o teu cérebro. Aí um belo dia você vai descobrir que você está com uma cirrose, que você está com algum problema mais sério, como também um belo dia que você não se olhou, você vai ver que você está, por exemplo, com uma síndrome do pânico. Né? É o que eu falo lá do enigma da esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro. Toda vez que a gente não olha para a gente, que a gente não se respeita, que a gente não procura se perceber, o que acaba acontecendo? A tua natureza, o teu organismo como um todo, ele vai dar um jeito de se reconhecer. É igual o filho, quando é pequenininho, que você não dá atenção. O que ele faz? Ele quebra as coisas, risca a parede, ele faz um monte de coisa, porque, como você não foi lá dar atenção que ele precisava, ele dá um jeito de chamar a atenção. Então, os sintomas, os problemas são os nossos tesouros. Depende de como a gente olha para eles e lida com eles. Agora, se a gente quer simplesmente eliminar uma dor sem entender por que ela está acontecendo, a gente está correndo o risco de, por exemplo, ter uma síndrome do pânico, e aí é complicado. Aí você entra naquele estado, ou você me vê e você dá atenção para mim, ou então você não vai conseguir fazer mais nada, porque eu vou roubar todinha a sua energia, vou tirar tudo de você. José Pedro, eu vou fazer um rápido giro de notícias. Na volta, eu queria meio que rapidamente que o doutor pudesse dar às pessoas que estão ouvindo o Jornal da Terra nesse momento uma ideia de se a pessoa pode captar os problemas que podem levar à síndrome do pânico. Porque ele é um acúmulo de sintomas, um acúmulo de problemas. As pessoas têm condições de identificar isso antes, de se prevenir, de se cuidar, antes que chegue ao limite? O Dr. Zé Pedro fala já pra gente aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A ETEC Itapevi, localizado no polo da Universidade Aberta do Brasil, está com inscrições abertas para o vestibular dos cursos de Serviços Públicos, Administração e Informática para a Internet, todos com duração de 3 semestres. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente através do site www.vestibularifsp.com.br até a próxima sexta-feira, dia 29. Ao se inscrever, o candidato deverá optar pelo polo, curso e período desejado. O valor da taxa varia de acordo com a modalidade de curso. Se somados os 3 cursos, o vestibular representa a disponibilização de mais de 150 vagas no polo de Itapevi. A prova será realizada em uma única data, no dia 15 de dezembro, e a lista com a classificação geral dos candidatos sairá no dia 7 de janeiro. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelo telefone 3471-6125, repetindo o telefone de informações do vestibulinho da ETEC Itapevi, 3471-6125. Um novo método de cobrança de Zona Azul passou a vigorar em Jandira, permitindo ao usuário utilizar a mesma vaga de estacionamento rotativo da cidade por até 70 minutos, pagando R$1. Pelo sistema anterior, substituído a partir de 4 de novembro, o motorista precisava desembolsar R$1,90 para adquirir o direito de manter o veículo parado na baia por até 60 minutos. Esse prazo poderia ser revalidado por igual tempo mediante outro pagamento de R$1,90. Ao final das 2 horas, o período máximo de permanência do carro no local, portanto, teria gasto R$3,80. Além dos 10 minutos adicionais ao término da primeira hora, o proprietário ou motorista economiza 52% caso estacione o automóvel na Zona Azul. O tempo extra, na verdade, é a tolerância que a Prefeitura passou a conceder por meio da Secretaria de Transportes, antes da cobrança da segunda hora começar.
Outra novidade benéfica ao usuário é a adoção da tarifa fracionada, medida que acrescenta 50 centavos a cada meia hora adicional. O sistema de estacionamento rotativo da região central de Jandira existe desde março de 2001 e segue uma lei também daquela época, oferecendo 236 vagas, visando ordenar a utilização do espaço público, além de controlar o estacionamento de veículos nas principais vias e logradouros do município. A Zona Azul funciona de segunda a sexta-feira, entre 8h30 e 5h30 da tarde, sábados entre 8h30 e 1 da tarde, aos domingos e feriados, portanto não há cobrança. Para melhor orientar os motoristas e usuários, agentes circulam pela região central encarregados da venda de bilhetes. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra, nesta sexta-feira, é hora de falar de esportes. É hora do agendão esportivo do final de semana. Boa tarde, Jefferson Miro. Boa tarde, Rodrigo Lobo. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Terra. Antes de falarmos do agendão, você que gosta de pedalar, fique esperto que vai ter já... Em dezembro, né? Em dezembro, o 5º passeio ciclístico de Itapevi. Olha, as inscrições estão abertas até o dia 13 de dezembro e o passeio será no dia 15. E você que quer fazer sua inscrição, tem 2 secretarias lá, a do Meio Ambiente e a Secretaria de Esportes e Lazer, que fica na rua Geraldo Vasques, número 8, Jardim Cristianópolis, Lobo. Tá certo. Beleza? Agora vamos falar de Jandira. A equipe de ginástica artística de Jandira garantiu a 3ª colocação na 4ª etapa do Troféu Destaque, promovido lá em Hortolândia, no interior de São Paulo. Representaram a cidade na competição as ginastas Daniela Ferreira, Karine Peixe, Roberta Santiago e Thaís Pimentel, além dos técnicos Tiago Gasparotto e Valquíria Alves. Daniela ganhou a medalha de ouro na categoria individual geral e foi eleita a ginasta destaque de 2013. Brasileiro Série B. No sábado, às 16h20, o Palmeiras vai a Chapecó enfrentar o Chapecoense com o técnico Gilson Kleina garantido para 2014. Brasileiro Série A. No sábado, às 21 horas, tem o Corinthians, que só empata contra o Internacional no Pacaembu, Lobo. Jogos no domingo às 17 horas. A Ponte Preta, Lobo, lembra? Não! Contra a Portuguesa no Moisés Lucarelli. E o São Paulo vai a Criciúma enfrentar o Criciúma. E às 19h30, Santos pega o Atlético Paranaense lá em São José do Rio Preto. Agora vamos para o Amador de Itapevi. Hoje, Lobo, daqui a pouquinho, tem a final da Copa Itapevi no Estádio Municipal André Nunes, 15 de maio contra o São Carlos. E amanhã, às 9h30, tem a final do Master entre as equipes do Caveira e Folhas. E logo após tem a final do Veteraníssimo entre as equipes do Portela e Rainha. E no domingo tem a final às 10 horas, também no Estádio Municipal, da Copa dos Campeões entre Cobreloa e Portela. E vale um lembrete aqui, Lobo. A eleição para presidente da Liga Itapeviense de Futebol será no dia 8 de dezembro no Estádio Municipal André Nunes, a partir das 8 horas, Lobo. Na segunda-feira eu volto com os resultados. Bom final de semana, Lobo. Obrigado, Jefferson Miro, e o agendão do final de semana no esporte. Um ótimo final de semana para você também. Vamos falar com esse pessoal da Liga Itapeviense, acompanhar de perto também a eleição da Liga Itapeviense de Futebol. Bom, tá terminando mais uma edição aqui do Jornal da Terra. Queria agradecer ao Dr. José Pedro. Queria lembrar aqui os ouvintes do Jornal da Terra também que o doutor mantém 2 blogs, né? Queria que o doutor passasse o endereço dos 2 blogs. Então, o primeiro blog é focado na psicologia, é jppsicólogo.wordpress.com. E o outro blog é um blog feito para a comunidade afrodescendente, né? Aliás, feito para todo mundo, mas assim, está focado nas questões afrodescendentes, que chama conversadenegro.wordpress.com. jppsicólogo.wordpress.com, para tratar dos temas que o doutor trata aqui, e os temas ligados à comunidade negra é conversadenegro.wordpress.com. Aliás, só para a gente encerrar, doutor,
O programa da quarta-feira havia me dito que deu uma boa repercussão, as pessoas pediram para compartilhar, queriam saber o que foi dito no Dia da Consciência Negra, é isso, né? Foi muito bom, sim. Algumas pessoas não conseguiram sintonizar, ou porque na hora não podia, ou porque não conseguiram mesmo. E até você passou para mim o link, né? Eu coloquei o link no Face para todo mundo, até sinalizei os momentos mais cruciais ali da nossa conversa, né? E se você tiver dúvida, quiser fazer comentários sobre o que a gente falou agora ou de outros programas, pode mandar um e-mail para mim, joseappedro@bol.com.br. Pode repetir mais uma vez? joseappedro@bol.com.br. Vai ser um prazer a gente estar trocando informação. Doutor, até a semana que vem então, um abraço, um ótimo final de semana. Tá. Um abraço para você, para os ouvintes, para toda a equipe, e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Que é isso, doutor José Pedro, semanalmente conosco aqui na sua coluna Grilo na Cuca, aqui no Jornal da Terra. Semana que vem, novamente nesse Papo Bom. Hoje falou da síndrome do pânico, esse problema que atinge pelo menos 5% da população mundial. E se você teve dificuldade em anotar os endereços dos blogs e e-mails do Dr. Zé Pedro, basta escrever pra gente pro jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, e a gente passa isso para vocês, coloca você em comunicação direta com o Dr. José Pedro, que volta na semana que vem. Tá terminando a edição número 233 do Jornal da Terra, nesta sexta-feira, 29 de novembro. Quando a gente se falar de novo na segunda-feira, às 5 da tarde, já estaremos em dezembro. Enfim, chegou o mês de dezembro. Quem tá chegando agora na sequência é o meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso, junto com ele, o Valdir Pereira. Beijo para vocês dois, um beijo para você que tá ouvindo o Jornal da Terra, um ótimo final de semana, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta segunda-feira, 5 da tarde.